ou um boné mais Ah. Hey everybody, how's it going? Aqui tá falando é o Guga. E aqui é a Amanda. Para o vídeo de hoje nós vamos trazer um assunto muito importante que todos os au pairs que estão no Au Pair Life Brasil perguntam pra gente. Ou então eu estou mentindo, ninguém pergunta e você não sabe. Nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Se você está procurando um programa de intercâmbio ao qual você consiga juntar dinheiro, saiba que o programa de au pair não é o programa ideal. Bom, para começar, tem a questão do salário. Que nosso salário ele é semanal, então por semana você vai receber um valor de $195,75. E se você não souber manusear esse dinheiro de uma forma inteligente, você vai acabar gastando dinheiro com muita coisa que você não precisava. Comida, por exemplo, que é o caso de muita gente. E é por isso que nós trouxemos para vocês 5 dicas para ajudar você a sobreviver a esse período de au pair. Dica número 1. É primordial que a au pair se planeje financeiramente, seja através de planilhas ou seja através de anotações simples em cadernetas, em papel simples. Sempre colocar no papel as prioridades, o que é necessário gastar naquele momento, o que não é necessário gastar naquele momento. Como, por exemplo, uma viagem, uma festa, ou algo muito importante que você queira fazer e que naquele momento o seu salário não consegue alcançar se você não se planejar corretamente. É claro que quando você estiver ainda no Brasil, tá fazendo lá, pensando, sonhando como que vai ser o au pair, você vai estar com um pensamento X. Eu, particularmente, meu pensamento X era salvar dinheiro. E quando você chega aqui, você sabe que começa a sacar que não é bem assim que funciona. Você acaba gastando um pouco mais. Isso. Então por isso que é legal você ter essa questão das suas prioridades em o que você quer usar o seu dinheiro nessa experiência de au pair. Dica número 2 é você fazer uso de cupons de desconto. Como assim cupons de desconto? No Brasil a gente tem um certo preconceito com relação a essa parte de ficar juntando desconto, tá cortando de revista. Mas aqui você não tem ideia como funciona. Porque primeiramente, de fato o desconto que eles dão aqui quando você vai fazer compra, ele é substancial. Não é aquela coisa que você paga a metade do dobro do preço, entendeu? não é igual no Brasil. Então quando vamos por a Black Friday, de fato é descontos exorbitantes. Então aqui existe uma cultura de tudo. Você consegue ter desconto no supermercado para você comprar produtos, farmácia, qualquer tipo de coisa você consegue ter desconto. Então é interessante, até mesmo quando você fazer, por exemplo, compras online. Você pode fazer o uso de descontos, de cupom de descontos online. Você pode, vamos supor, antes de fazer a compra, faz lá no Google, você procura achar um código de desconto para você poder usar na hora de fazer a compra online. E assim você vai acabar economizando bastante dinheiro fazendo isso. Fazer que o seu salário renda no final do mês. Exatamente. E fiquem tranquilos, não se acanhem, os vendedores não olham feio para cupons. Não, de fato. Dica 3. Se a sua prioridade não é gastar com comida, fazer um tour gastronômico pelos Estados Unidos, a melhor coisa a se fazer é sempre comer antes de sair, por exemplo, para ir para uma balada ou para ir para algum lugar diferente, sempre coma antes ou sempre faça uma bolsa com alguns lanches, caso você passe o dia inteiro fora de casa. Outra prática muito comum nessa vida auperiana é o fato de que nós geralmente bebemos antes de ir pra balada. Essa é uma forma muito comum da gente economizar, uma vez que as bebidas são muito caras e a quantidade geralmente não é suficiente pra atingir a nossa demanda da noite. Demanda da noite. Essa foi ótima. Ou vou fazer um parênteses aqui por questões pra proteger o canal. Aqui a maioridade pra você beber não é de 18 igual ao Brasil. Acho que você já deve saber disso, que é 21 anos. Então, se você é menor de 21 anos e não tem condição de sair pra um bar ou tomar uma cerveja, algo do tipo, uma dica muito importante pra você economizar num sábado à noite ou no final de semana à noite é convidar os amigos pra assistir um filme, talvez pedir uma pizza ou não, talvez cozinhar com a sua própria comida. É uma dica muito boa de se economizar também no final de semana. Tudo isso vai ter mais força quando você tem os seus porquês com relação ao dinheiro. Porque às vezes, se você, eu só tô aqui pra aproveitar a experiência, aí você vai investir um pouco mais em termos de comida. Mas se você está guardando justamente porque lá na dica número 1, por exemplo, a sua prioridade é gastar com viagem, você vai economizar cada centavo que você sabe que você vai usar para poder realizar o seu sonho, que é conhecer os Estados Unidos. Dica 4. É uma dica que todo au pair vai gostar de ouvir. Em épocas de vacas magras e muita vontade de fazer compras, comprar roupas de grife, perfumes, cremes de Victoria's Secret, etc., é sempre bom ficar de olho nos chamados Holidays Week. Geralmente, nessas semanas onde tem os
os famosos feriados, geralmente 4 de julho, Memorial Day. As lojas sempre colocam os seus produtos on sale, ou seja, com descontos de 50%, 70%, 80% de desconto. Então se você quer fazer compra, deixar o seu guarda-roupa em dia, sempre fique de olho nessas semanas que são perfeitas para fazer compra. Dica 5. Para você que é au pair, veio para os Estados Unidos para explorar ou até mesmo explorar fora do país, sempre que você for comprar passagens aéreas, é sempre importante você comprar com muita antecedência. Muita antecedência. Mais ou menos 2 ou 3 meses antes da sua viagem. E o mais importante também é sempre acessar esses sites das agências aéreas, empresas especializadas em viagens, nos dias onde são menos acessados pelos internautas. Geralmente esse dia é terça-feira de manhã. Exato. Terça-feira é o dia para você poder fazer compra de passagens aéreas. Outra coisa muito importante é sempre olhar nos sites especializados em viagens sobre tarifas de hotéis. Geralmente eles têm ótimos deals, que são as famosas promoções. E se você também olhar com antecedência, com certeza você vai encontrar algo muito razoável para fazer a sua viagem mais econômica e prazerosa. Uma coisa também interessante com relação à viagem é você sempre for cogitar, até quando for fazer o planejamento dela, você ficar em hostels ao invés de hotel. É muito mais barato para nós que estamos nessa pegada de explorar e tudo mais. É uma experiência mais legal porque você acaba conhecendo mais pessoas na região onde você está visitando, fazendo novas amizades, e isso tende a só somar para você nessa experiência da viagem. No final das contas, o salário de au pair não é muito alto, mas se você planejar, seguir essas dicas passo a passo e ser determinado, você consegue realizar boa parte dos seus sonhos, se não todos os seus sonhos, e guardar a experiência pro resto da sua vida. E é bom lembrar também que esse dinheiro que a gente recebe semanalmente é só pra gente, pois os custos da casa com alimentação, água e luz são providos pela host family. Então, uma vez que você tem esse dinheiro só pra você, não é impossível você juntar e conseguir fazer a maioria das coisas que você planejou. Bom, pra mostrar que de fato a gente consegue fazer horrores com os poucos dólares que nós ganhamos como au pair, nós trouxemos o desafio pra você conferir agora. Então, hey everybody, how's it going? Agora a gente vai fazer o desafio que a gente prometeu. Então vamos lá, na verdade, essa aqui é a Amandinha, você já conhece a Amandinha. Essa aqui é a Karina também, já tá velha. Esse aqui sou eu, o Guga. Mas vamos fazer um desafio para mostrar que mesmo com um salário que não é tão grande, né? De au pair, a gente consegue fazer algumas coisas. Então o desafio de hoje é o seguinte, a gente vai fazer compras na Marshall com apenas $20. Esse é o desafio. A gente vai então, cada um vai pegar 20 doletas, então vamos lá. Vamos ver quem vai conseguir comprar mais coisas, de melhor qualidade, quantidade. $20. Esse é o máximo, a gente não pode gastar mais que $20, certo? Certo? Vamos lá, galera.